Tá aqui. Preparar aqui. Que hoje vai ser longa a live. Estão me ouvindo bem, hein? Emila, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer. Esperar só E mais um pouquinho pro pessoal ir entrando. tá tranquilo. Ó, acho que preparei um negócio bem legal. Eu já estava alguns dias tentando aprender como fazer isso, que é Uhum. poder passar informação com imagens aí para o pessoal. Acho que vai funcionar bem interessante, vai funcionar bem legal. Não, vai sim. Doutor Paulo Saraiva, filha dele, formou agora. Parabéns, Paulo. Ela não seguiu o seu lado da cirurgia plástica, mas está na neuro lá no Rio, né? Estou acompanhando aqui. Formou aí na Suprema, viu, meu? Deixando o pessoal entrar aí. Gente, quem está acostumado a me acompanhar aqui, não sei se viu aí essa semana, o pessoal da Atrio me chamou para poder passar um pouco da rotina, como funciona. E eu abri uma caixinha de perguntas e o que mais chegou foi o que eu imaginava. O que que é medicina integrativa, o que que é ortomolecular. Então, eu resolvi fazer de uma forma organizada, didática, para quem for estudante e para os curiosos de plantão, porque sabem que eu gosto muito de paciente curioso. Deixar Então, já entrar o pessoal tem da Atri. 26 pessoas, eu acho que eu já vou começar me apresentando. Pode, fica à vontade. Obrigada. Meu nome é Mila, eu sou estudante da Suprema, sou do quarto período, e eu sou a atual diretora de marketing da Atrium. E nessa nova gestão, a gente surgiu com uma proposta de trazer semanalmente alguns médicos aqui no nosso Instagram. Na primeira semana, a gente teve a honra de mostrar o Dr. Vitor Canguçu, que foi um sucesso. E na segunda semana, a gente está chamando o Dr. Dias Júnior. A gente já teve muito feedback positivo sobre tudo que você veio mostrando durante essa semana. E as pessoas falaram que estão muitas informações novas. E ainda Sim. tinham muitas dúvidas sobre o que era a área ortomolecular e sobre o que era a medicina integrativa. Na própria caixa de perguntas que você fez no nosso Instagram, você viu que era uma dúvida muito frequente. Eu mesmo tenho muitas dúvidas sobre o assunto. E antes de começar, a gente queria dar um espaço para você se apresentar e agradecer em nome de toda a empresa Júnior por você ter topado essa nossa proposta e por você ter se empenhado tanto durante a semana e ter mostrado muita dedicação. A gente está muito grato de verdade por você ter disponibilizado seu tempo, que a gente sabe que é um tempo muito corrido. A gente viu, acompanhou sua rotina durante essa semana e agradecer demais pelo seu interesse. A gente sabe que a ideia da live partiu totalmente de você. Foi uma coisa que você mostrou interessado, você quis ajudar a gente, quis tirar as nossas dúvidas. E a gente tem certeza que você preparou um material com muito carinho que vai solucionar todas as nossas perguntas, vai ser muito interessante de verdade. Muito obrigado. Eu vou falar como ano passado, não que foi pandemia, ano retrasado, que o pessoal também me convidou, o pessoal da Atrium, para poder falar sobre marketing digital, sobre Instagram, presencialmente, que eu fico muito feliz de saber que existe uma empresa júnior hoje. Nós, médicos, não temos, ou não tínhamos, né, até existir empresa júnior, orientação nenhuma de marketing, de administração, de como funciona um consultório. Então, eu acho fantástica a ideia. E já avisei a Duda, que eu conheço há mais tempo, que é da minha cidade. Já falei o seguinte: sempre que precisarem, pode me acionar. Achei a ideia de vocês fantástica, dessa questão de cada semana com um médico, passar rotina. Hoje eu dei conta que eu nem estou passando muito rotina. Eu falei um pouco ali do meu trabalho e tudo. Porque falar de rotina entraria, por exemplo, ontem me perguntaram: ah, na sua rotina você divulga tanto e atividade física? É porque essa hora eu nem estou publicando, tá lá 7 horas da manhã, de 7 às 8 e tudo. Bom,
Eu me formei há 15 anos, me formei na Universidade Severino Sombra, em Vassouras. Fiz o meu internato aqui em Juiz de Fora, sempre fui apaixonado pela cidade, quis voltar a trabalhar aqui. Por alguns anos fiquei em Ubá, Viçosa e Visconde do Rio Branco, de onde eu sou. E voltei para Juiz de Fora há 5 anos, onde aqui eu encontrei a possibilidade de trabalhar com o que eu amo, que é a parte da ortomolecular e da integrativa, no seu todo. Ou seja, antes eu trabalhava só com atendimento e prescrição, hoje eu consigo fazer alguns procedimentos. E eu hoje, inclusive, deixei um recado, porque eu sei que tem muita gente interessada no assunto e que procura, mas eu queria divulgar muito para quem não é interessado. Por quê? Eu acredito que as pessoas vão entender que conhecimento vai abrir porteiras, vai abrir fronteiras em cima disso. E entender um pouco mais do que é ortomolecular. Eu fiz o curso, a pós-graduação de ortomolecular, em 2009. Então a gente brinca assim, que tem o povo que é da raiz e tem a turma que está chegando, procurando conhecer um pouco mais o que é isso. Muita gente fazendo a nutrologia. Fiz também a nutrologia, mas que não chega aos pés da ortomolecular. E a integrativa é a visão do todo. Eu vou passar conceitos aqui, mas a ideia não era já abrir com isso. E por isso eu quis trazer. Quem estiver acompanhando aí pode me dando feedback, porque é a primeira vez que eu vou fazer a live mostrando essas imagens. Se não tiver legal, eu corto, mas eu acredito que tenha ficado legal. Não sei se a Priscila, que está aqui, que trabalha comigo, que foi, desenvolveu tudo, eu tive a ideia. E assim, por que veio a ideia da live? Responder para as pessoas ali o que é medicina integrativa ou ortomolecular num stories é impossível. Então eu vou dividir, e, gente, tem 61 slides. Então, se eu ficar 1 minuto em cada, não dá tempo para eu falar até o final da live. Eu vou tentar passar de forma mais rápida. Porém, se o negócio estiver estendendo, se precisar, eu abro de novo para conversa. Eu vou passar a definição. Eu vou mostrar alguns produtos e substâncias que a gente utiliza. E vou mostrar no final alguma coisa de caso clínico também. Porque eu falo com o paciente, falo com quem trabalha comigo, que o meu objetivo é ser resolutivo. Ou seja, a pessoa foi buscando ali uma solução, é trazer solução. Então, não adianta fazer mídia, fazer nada muito bonito, se não trouxer resultado. O paciente quer resultado, não importa a área que foi. Ó, tô vendo o Sávio já perguntando. Sabe, eu não vou falar onde eu fiz, por quê? Eu não gostei da pós-graduação que eu fiz. Eu gostei muito de vários outros cursos, inclusive tem uma colega nossa que é médica, que começou fazer a pós de quem eu gosto, que é o Dr. Arthur Lemos. Sou fã do Dr. Arthur Lemos, juiz forano, saiu daqui com 8 anos, não voltou mais, e a pós-graduação dele é fantástica, e aconselho, quem for estudante de medicina, começar a seguir o Dr. Arthur Lemos, tá? Então, não vou falar onde eu fiz para não fazer a crítica, mas aconselho quem quiser conhecer um pouco, ele tem feito muita reunião, muita aula online, fantástico, tá? É isso, Mila. Deixa eu começar então. Deixa eu tentar abrir aqui e ver se vai dar certo com as duas telas. Se não der, a gente joga Eu acho que eu vou ter que para uma... continuar só como espectadora. Tá, deixa eu tentar aqui. Não vai dar não, vou Vai ter que ficar deixar você como cortando. espectadora. Então, gente, eu vou me despedir aqui. Queria agradecer de novo para o Dr. Dias por todo esse material que ele está preparando para a nossa apresentação agora. Certeza que vai ser muito proveitoso, vai tirar muitas dúvidas que a gente tinha. E agradecer de novo por você ter se disponibilizado a apresentar sua rotina e um pouco mais sobre o que é a medicina integrativa e a ortomolecular. Obrigada de verdade. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Pessoal, então é o seguinte, eu vou acompanhando o comentário de vocês. Vocês podem me dar feedback se tiver legal a imagem, se estiverem conseguindo ver direitinho. Tá aqui a minha telinha pequenininha do lado. Eu quero passar informações. Então, primeiro conceito é com relação à medicina integrativa. Medicina integrativa não é medicina alternativa. Medicina integrativa é exatamente como mostra na imagem,
a gente utilizar de várias áreas em busca do objetivo daquele paciente. Então, como vocês podem ver aí, até falando em cirurgia, e eu outro dia fiz aqui um relato, dei uma opinião, fiz um vídeo aqui sobre a minha opinião com relação à cirurgia bariátrica, tá? Porque as pessoas acham que a gente é totalmente contrário à bariátrica. Não, eu sou a favor da saúde. E para aquele paciente que a bariátrica for necessário, nós vamos trabalhar com isso. Então a gente trabalha com a parte nutricional, estilo de vida. Então não adianta a pessoa sentar na minha frente e achar que vai tratar na medicina integrativa e vai tomar uma pílula mágica, porque não vai. Precisa mudar o estilo de vida, a gente precisa avaliar, as ervas medicinais estão aí, parte farmacológica, então eu uso a alopatia quando preciso usar a alopatia. Então essa foto resume o que é um pouco da integrativa. Agora eu vou trazer para vocês o conceito de ortomolecular, tá? Eu acredito que dá um delay à medida que eu vou falando e a imagem atrasa. O conceito de ortomolecular que está aí é exatamente a gente tratar a doença na base, na molécula, tá? Onde realmente começa a doença. Só que eu quis trazer o seguinte, essa descrição aí de ortomolecular, ela vem de um livro sobre medicina ortomolecular. Então eu resolvi trazer algo diferente. A medicina ortomolecular, a gente fala muito em antioxidante. O que é antioxidante? Quem for da área médica, quem não for, mas for terceiro ano, né, de ensino médio ali, a gente aprende o que é uma molécula estável, núcleo, elétron. Então, nada mais é do que a perda de um elétron deixa uma molécula oxidada. E o antioxidante é uma substância que vai doar um elétron. Ah, diz, esse negócio está meio complicado. Então, vamos tornar isso um pouco mais prático. Para quem for estudante de medicina ou médico, essa imagem é muito clara. Nós temos aí, gente, quem for leigo, em cima, a imagem de uma célula. E para o lado esquerdo, uma célula que se tornou doente por conta... Espera aí um pouquinho. Eu vou desativar os comentários só por um momento para eu poder acompanhar junto com vocês. Então, radiação, oxidação, lesão. Então, várias situações que a gente vive no dia a dia vão adoecer a célula. Para o lado direito, nós temos uma célula saudável. Essa célula saudável, ela vai ser melhorada com substâncias antioxidantes. Deixa eu voltar aos comentários aqui, que eu adoro acompanhar o que vocês estão falando. Essa célula saudável, ela vai se tornar saudável por utilização de antioxidantes. Vitamina E, vitamina A, beta-caroteno. Tem um nomezinho ali, sódio, glutatião. Dia, você está falando uns nomes esquisitos. E esse negócio de falar em ortomolecular, já me falaram que isso não existe, que isso aí é um conceito. Ok. Olha só, quando a gente fala nessas enzimas, substâncias antioxidantes, nós estamos falando em manganês, zinco, cobre, selênio, vitamina C, vitamina E e ácido lipóico. E tudo isso vai prevenir danos celulares que estão relacionados a várias e várias doenças, tá? O que eu queria trazer? Essa imagem, juntando tudo, a gente está falando o seguinte, essa imagem é do Robbins. Não tem estudante de medicina, e vocês sabem disso, que passam pela faculdade sem estudar no Robbins. Robbins, para quem não conhece, é o Tratado de Patologia Médica. Todo estudante da medicina ocidental passa pelo Robbins. Então, você estudante, você médico, se tiver curiosidade, caso não lembre, não tenha estudado isso, basta abrir o primeiro capítulo do livro do Robbins, onde ele fala, tem uma imagem mais à frente, uma frase dele, deixa eu ver se eu acho. Não, eu tirei aqui. Espera aí, gente, só um pouquinho. Ah, não está aqui. Deixa eu ver. Aí, ó. O estresse oxidativo, ele tem sido implicado em uma variedade de processos patológicos. Lesão celular, câncer, envelhecimento e doenças degenerativas como o Alzheimer. Então, não sou eu que estou falando isso. Então, quando eu vier no Instagram falar com vocês sobre medicina integrativa, sobre ortomolecular, a base está aqui no livro básico de medicina, que é o Robbins.
que você, estudante, que você, médico, passou por ele. Se você não leu isso, não estudou isso, é outra coisa. Mas está lá. É a base do problema. Nós vamos começar a tratar a base do problema. Para a gente buscar um pouco mais de argumento. Ah, diz, mas não sei. Isso está no Robbins, mas o Robbins falou que está relacionado à doença. O capítulo 1 fala sobre as bases fisiopatológicas das doenças, ou seja, não é específico. Ele está relacionando a várias doenças. E aí a gente começa a mostrar o seguinte. Doutor, meu colesterol está alto, eu tenho que tomar me entupir de estatina. Tá. Nessa imagem é bem clara que o processo de oxidação, mesmo para o leigo, vai ver ali LDL, OX-LDL. É o processo de oxidação que leva à produção de macrófago. A produção não. Ela vai ser recrutada por esse macrófago, tá? Para poder causar a lesão que vem a ser a placa de ateroma. Ou seja, o colesterol considerado ruim, que não é ruim. Doutora Jordana Caiaf, que prazer você por aqui. Qualquer dia a gente precisa sentar, bater um papo, estudar um pouquinho. E olha, pode ter certeza que eu estou muito satisfeito de ter mais uma colega na área, tá? Já puxei uma, que eu acho que está acompanhando aqui, a Cecília. Já amarrei para poder vir para a nossa área, para trabalhar com a integrativa, com a ortomolecular, enfim. Então, deixa eu voltar aqui. Olha só, gente, isso aí é uma imagem simples. LPA lá em cima, lipoproteína, a gente consegue avaliar no exame de sangue. A oxidação da LDL. Ah, isso é besteira. Vem aqui todo o texto descritivo. LDL oxidado, LDL oxidado, LDL oxidado. Eu não estou aqui para dar aula de bioquímica. Muita gente aqui é leigo. Eu só estou aqui para argumentar com vocês do seguinte. Este é o principal livro da cardiologia. Não tem nenhum estudante de cardiologia. Cecília acabou de falar, é um caminho sem volta. Isso porque ela só foi para o primeiro módulo. E ela eu encaminhei para poder, indiquei para poder fazer o curso com o Arthur. Mas o curso venoso ela vai vir fazer comigo. Em maio nós vamos fazer o curso de soro, tá? Então, o seguinte, essas imagens eu tirei do Atlas de Doenças Cardiovasculares do Brown, que é o principal livro da cardiologia. A base da cardiologia é o Brown. Então, até agora, eu não falei com vocês em nada de ortomolecular, em nada de integrativo. Eu estou pegando a medicina, como dizem, clássica. Eu peguei o livro de fisiopatologia, eu peguei o principal livro de cardiologia. Tem mais exemplo? Tem mais exemplo. Eu falei lá em oxidação. Doença de Parkinson relacionada a disfunção mitocondrial e a estresse oxidativo. Doença de Parkinson piorada pela formação de espécies reativas de oxigênio. Aqui está a mesma imagem. Dias, de onde você tirou essa imagem? Qual livro de integrativa, qual livro de ortomolecular? Eu tirei isso do principal livro de neurologia, tratado. Então, Cecília, Jordana e quem mais for da área médica aí, uma coisa que eu aprendi com o Arthur, quando eu fiz um curso com ele, foi o seguinte, ele falou, quando eu conheci a integrativa, na verdade a ortomolecular, né? O termo integrativo é muito novo. Olha que para o doutor Nelson Maurício Júnior, referência acompanhando aí. Então, quando eu tive a aula com o Arthur, ele falou assim, gente, quando eu conheci a ortomolecular, o que eu fiz? Voltei a estudar medicina. E foi exatamente o que eu fiz. Então, o que eu fiz? Eu comprei o Guyton, de fisiologia, eu comprei o de fisiopatologia, porque os meus eram antigos. E morro de ciúme dos meus livros. Eu comprei o tratado de neuro, porque eu comecei a atender a parte de Alzheimer e Parkinson. Eu comprei o livro de gastro, eu comprei o livro de dermato, os tratados. E aí a gente vai pegando muita informação. Então, mais uma vez, deixa eu voltar para vocês. Eu devia ter colocado aqui, não coloquei. Base fisiopatológica das doenças do Guyton. Primeiro capítulo, basta abrir, ler, estudar. Tá lá, bem claro. Tratado de cardiologia. Tratado de neurologia. Eu trouxe alguns exemplos. Senão eu ficaria aqui 3 horas. Eu tirei imagens de uma aula que eu fiz em Curitiba, que eu fiquei 6 horas dando essa aula.
Então eu tive que enxugar, e mesmo assim deu 60 slides, que já deu para ver que não vou conseguir falar ele todo. Nós temos, por exemplo, magnésio, gente. As pessoas não usam magnésio, desconhecem. Essa imagem eu tirei de um livro, de uma referência nossa, que é o Arnoldo Veloso, se não me engano está com seus 90, 92 anos. Tive o prazer de assistir uma aula dele há 2 anos. Só que essa imagem, vocês não vão conseguir... Opa, eu fiz merda. Peraí. Fui abrir a imagem, abri a minha, né? Essa imagem está muito pequena, mas para quem for estudante, isso é do Guyton. Guyton, para quem não é da área, é o livro que já no segundo período de faculdade a gente compra, que é falando da fisiologia. E fala lá as alterações relacionadas à deficiência de magnésio. Existem várias. Cãibra, alteração no eletro, hipertensão, diabetes, dor muscular, está relacionado à depressão, à insônia. Só que um problema sério do magnésio é o seguinte, a dosagem dele no sangue é péssima, porque 1% dele está no sangue, a maior parte está dentro da célula. E aí você vai dosar, parece que está normal e acha. Ou porque não sabe disso. Eu me formei, eu não sabia o que era magnésio. Eu caí nessa área por isso, inclusive. Meu tio ficava, um tio meu que não tem nem segundo grau. Júnior, para que serve zinco? Eu estou lendo aquele muito inteligente, que uma coisa é uma coisa, né? Ter estudado é uma coisa, ser inteligente, ter conhecimento é outra. Júnior, para que serve zinco? Para que serve magnésio? Eu não sabia nada disso, a faculdade não me ensinou. Então, nós temos, para quem é estudante, quem é curioso, isso não existe. Tem aí a relação do magnésio com depressão, por exemplo. Tem trabalho científico. Tem trabalho científico dentro da medicina. Eu sei que para alguns isso aqui está sendo chato. Meta-análise é o tipo de trabalho mais importante feito da medicina. É pegar todos os trabalhos e fazer uma avaliação. E mostrando que o magnésio é importante na pressão. O mesmo trabalho falando que a reposição... Só um minutinho. Carol! Chamando a patroa aqui, porque chegou uma encomenda nossa aqui. Chegou o nosso jantarzinho. E aí as pessoas querem questionar, muitas vezes. Eu gosto de argumentar com aquilo que a gente aprendeu classicamente dentro da medicina. Então, por exemplo, para quem é da área, quem já passou pela cadeira de GO, ginecologia obstetrícia, sabe que pré-eclâmpsia, uma das medicações mais preconizadas e utilizadas é o sulfato de magnésio, por ser um vasodilatador. Claro que ali está sendo feita uma dose específica para aquele caso, mas é muito utilizado. Então, por que não utilizar no dia a dia num paciente hipertenso? Claro que cada caso é um caso. Aí vamos entender um pouquinho de medicina. FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, vamos falar assim. O FDA já colocou uma nota para as pessoas se cuidarem. Por quê? O que é inibidor de bomba de próton? São os prazol da vida, pantoprazol, omeprazol, lanzoprazol. Diminui a absorção de magnésio. Aí tá lá a velhinha, ou nem tão velho, paciente lá de 70, 80 anos, ou mesmo pacientes mais jovens, usando prazol da vida, o magnésio está baixo, está cheio de cãibra. Normalmente esse perfil de paciente ainda está usando uma estatina, piora mais o quadro, porque deficiência mitocondrial, tá? Então vai bagunçando tudo. Aqui é o mesmo slide, esse aqui eu vou pular. Esse aqui eu só quero mostrar, é uma coisa mais técnica também, mas eu sei que tem muita gente aí que é curiosa e gosta de ter o conhecimento, e os meus pacientes sabem que eu gosto de paciente curioso. Essa substância, NF-kappa-beta, é a substância relacionada a todo o processo inflamatório no nosso corpo. Quase tudo que fala em doença, processo inflamatório, câncer, obesidade, imunossupressão, alterações genéticas, infarto, está relacionado a NF-kappa-beta. Então, tudo que diminui essa substância vai melhorar todas essas doenças. Por isso, nós temos substâncias que têm N funções. Por isso que quando eu falo de integrativa, de ortomolecular, quando falo assim, trata tudo, não é que trata tudo, não é panaceia. Mas se eu pego uma substância, que é a cúrcuma,
e pode atuar em todos esses nomes esquisitinhos aí, de forma resumida, em todas essas doenças a cúrcuma pode atuar. Então eu sei, se eu dou cúrcuma para um paciente porque ele tem uma doença autoimune, vai ajudar também na obesidade, que é um processo inflamatório. Ah, Dias, mas cúrcuma, fitoterápico, besteira. Meu colega, meu tio, sei lá quem, falou que é médico, falou que isso é besteira. E aí, em 2020, saiu um artigo. Nossa, estou recebendo elogio do Nelson, muito obrigado. Com certeza ele não vai se lembrar, mas fui aluno dele. Nelson, se não me engano, na Sociedade Brasileira de Medicina Estética, ou alguma aula de congresso que eu assisti sua, os congressos que tinham no Frei Caneca de estética, sempre em junho. Frequentei por muito tempo. Então, é o seguinte, principal revista americana de imunologia, falando dos benefícios da cúrcuma. Isso em maio do ano passado. Tá? Então, gente, a informação está aí. Ou as pessoas estão preguiçosas e não correm atrás para estudar, ou elas se fecharam ao conhecimento, o que é pior. Porque a pessoa que não tem o conhecimento, ela pode se abrir e falar, não, eu vou voltar a estudar. Outra coisa diferente é aquela pessoa que já fala que não funciona sem saber o que é. Foram 2 tios meus que me influenciaram, eu já falei isso com eles. Algumas vezes eles chegavam perguntando para que servia uma coisa ou outra, eu falava, não sei. Funciona? Não sei. Não tenho conhecimento para isso. E vou correr atrás. Como é que a faculdade não me ensinou? Quero aprender sobre isso. Porque eu via que eles melhoravam. Só que o que a gente costuma ver são as críticas. Então, mais um trabalho que eu falei de meta-análise para a síndrome do intestino irritável, cúrcuma. Principal revista, Associação Americana de Diabetes, falando de cúrcuma para a prevenção de diabetes. Então, a informação, ela existe. As pessoas têm preguiça de procurar, ou têm pré-conceito, que é muito pior. Existe um livro, essa é a capa, se tiver algum estudante que quiser baixar, eu não achei para comprar, nem achei em português, eu achei em PDF, mas consegui puxar esse livro, que só fala de cúrcuma nas doenças neuropsiquiátricas, que hoje eu falo psiquiátrico porque a depressão é considerada uma doença neurodegenerativa. Exatamente, Estela. É só passar remédio. E os laboratórios estão aí doidos para a gente prescrever remédio. Porque eu falei, eu não sou contra a alopatia, mas a alopatia para mim é uma alternativa. E isso para mim aqui é qualidade de vida e é realmente saúde, é ser resolutivo. Tá? O remédio, ele muitas vezes vai tratar a consequência e não a causa. Tá? Então, nesse livro de psiquiatria, cúrcuma nas doenças neuropsiquiátricas, claro, o livro é imenso, não tinha como eu trazer muita coisa. Então, eu trouxe, por exemplo, uma imagem do capítulo que fala do efeito da cúrcuma no Parkinson, diminuindo aquela questão do processo inflamatório. Aqui já é outra, a cúrcuma adjuvante, uma das principais pesquisas. Estou vendo alguém falar aqui de cúrcuma. Das principais pesquisas de cúrcuma hoje é no tratamento do câncer, tá? Prevenção e tratamento. Depois eu falo sobre como que eu gosto de usar, tá? Efeitos epigenéticos. A epigenética está aí para mudar a medicina. A epigenética exatamente está acima da genética. Então, nós podemos mudar uma tendência genética. E a cúrcuma é uma forma de usar. Trabalho de 2019. Cúrcuma ajudando doxorubicina, que é um quimioterápico. Tá? Eu esqueci de trazer, gente. Porque no final da live aqui, se der tempo, eu vou colocar alguns resultados para vocês verem que funciona. E essa semana eu atendi um paciente que está fazendo acompanhamento por conta de está fazendo tratamento de quimioterapia, já emagreceu muito, um câncer avançado. Fiz promessa nenhuma para ele, mas falei, olha, vamos tratar, consigo te ajudar. E aí ele esteve em consulta, se não me engano, na segunda. Na terça-feira eu pedi à enfermeira, manda uma mensagem para saber como está. Fez uns injetáveis, fez algumas coisas, e a resposta dele foi tão legal, eu ia printar para colocar aqui e não veio. Depois eu ponho para vocês.
Mais uma vez, a cúrcuma com a cisplatina. Deixa eu ver. Isso aqui era a última coisa. Eu coloco sim, coloco, Duda, com o maior prazer. Última coisa que eu ia falar de cúrcuma. Mudando de assunto, obesidade. Quando eu falo em obesidade, hoje eu conversei isso com uma paciente, não vamos romantizar uma doença. A questão estética é de cada um. Eu não estou preocupado com estética. Cada um define o seu padrão, tá? A minha preocupação é saúde. E a obesidade hoje, depois do cigarro, é a principal causa de câncer. Principalmente pela relação dela com a insulina. Esse paciente, por exemplo, ele chegou, estava com uma insulina altíssima. Eu falei, a gente tem que abaixar isso. A vitamina B12 dele, preocupado que ela estava baixa, a gente não pode dar vitamina B12 no câncer, porque ela é mitogênica, vai aumentar as células. E aí eu já vou trazer um caso clínico, um paciente de 42 anos, com 118 quilos. Esse tipo de caso, 12 anos atrás, que me fez chamar a atenção por trabalhar com emagrecimento. Muitos anos eu trabalhei basicamente com emagrecimento. Indisposição, cansaço, libido ruim, tudo ele estava reclamando. A Cecília colocando a nutrogenômica. Isso é fantástico, gente. Vocês vão ver muito disso nos próximos 15, 20 anos. Cecília, olha aí, ó, caso clínico interessante. Paciente, 4 losartana por dia, 1 hidroclorotiazida, tudo para hipertensão, gente. 2 glifage, estava diabético. Escitalopram, estava deprimido. Alprazolam, não conseguia dormir. E resolveu alguma coisa? Não. O paciente estava se sentindo péssimo. Para nós médicos, eu quero avaliar isso tudo e avaliar do lado. A glicose 128 não é tão alta. Insulina, o ideal é menor que 10. A dele estava lá, ó, 129. Colesterol, péssimo. Triglicéridos, péssimo. Gama GT, pior. Ferritina, marcador de inflamação, 1.300. PCR alta, tudo bagunçado. Não dá para eu abrir aqui, não tenho tempo para ficar abrindo com vocês. Vou passar resultado. Pois bem, 3, 4 meses depois, isso foi ano passado, esse paciente só estava usando vitamina D, testosterona e fazendo a suplementação. Aqui eu pus no soro. E alguns manipulados, fitoterápicos. Não estava em uso em nenhum remédio alopático. E eu indiquei no começo que ele usasse o alopático. Ele mesmo foi cortando os remédios dele de pressão. Tá? Não fui eu que cheguei e falei, olha, tem que parar. Ele ia cortando, media a pressão, mandei voltar no cardio, porque também trata lá. E eu aconselho acompanhar com um profissional da área específica. Para ele, o resultado mais importante foi sair de 118 para 81 quilos. Eu até marquei de amarelo. Essa insulina que estava 130, caiu para 7. A ferritina, longe do ideal, mas caiu de 1.300 para 300. A testosterona subiu. A tireoide ajustou e eu não dei remédio de tireoide para ele. Foi melhorar a saúde. Eu dei testosterona, eu dei vitamina D. E aí eu tenho autorização, tá, para mostrar essa figura no dia que ele esteve no meu consultório a primeira vez e essa feliz quando ele esteve lá aproximadamente 3, 4 meses depois. Está merecendo puxão de orelha. Por quê? Qual é o melhor resultado em emagrecimento? Acompanhamento. E ele deu uma sumida, mas a gente fica em cima, sexta-feira ele já vai voltar, mas não engordou. Então, claro que para vocês, quem são os pacientes, e curiosos, isso é importante, para a gente como médico, olhar um exame desse é fenomenal, tá? Isso muda a vida de uma pessoa. E foi isso que eu tive com um paciente 12, 13 anos atrás, em posto de saúde, com uma orientação simples, eu não entendia quase nada. Uma simples orientação, eu vi um rapaz parar de usar remédio controlado, e falei, eu acho que é possível mudar a vida de uma pessoa dessa forma. Tá? Mudar mais uma vez de assunto, diabetes, estudo de Oxford, falando do diabetes, a mesma história de inflamação, tá? Que eu falei lá no começo, relacionada à obesidade. Essa imagem é extremamente complicada para eu explicar para vocês. Quem tiver curiosidade, quem quiser dar print, por favor, deem muito print, tá? Mande para seus colegas.
Quem quiser o material, Duda, se quiser eu mando as fontes, artigo, o que é depois. Isso aí é a fisiopatologia do diabetes causando disfunção mitocondrial, a alteração que dá em fundo de olho. Só que aí eles dão a fisiopatologia e já dão o tratamento. Então, se vocês olharem, aqui para mim aparece em cima à direita, vitamina C, vitamina C, vitamina E, como antioxidantes. Embaixo, tratamento da mitocôndria. Esse trabalho, a explicação estava aqui, ó. Vias metabólicas, não vou ficar lendo, não é aula, mas espécies reativas de oxigênio. Por quê? Oxidação. Diabetes é a doença mais oxidativa. Então nós vamos tratar. E o diabetes tem um problema, não dói. E aí a pessoa não quer tratar. Dói na boca, né? Porque tem que parar de comer o que mais ama. Ou diminuir. Vou trazer um caso clínico. Um paciente de 70 anos, para mim 70 anos, hoje é jovem, tá? E ele veio reclamando de tudo, usando esse monte de remédio, só de insulina, 60 unidades por dia. Esse aí demorou um pouco mais, 9 meses mais ou menos. Medicamento alopático, Saxenda, Ara2, escitalopram, mais nada. Fazendo atividade física, consegui que ele fizesse com uma referência que eu tenho, que até o meu personal hoje, que é o Paulão, que é referência em diabetes. Dieta, 70%. Não estava fazendo tudo, não. Aí já estava muito bem, já tinha melhorado muito. E ele veio achando que ele tinha Alzheimer. Qual que é o problema disso? Alzheimer é diabetes tipo 3. Eu falei, vamos tratar o diabetes primeiro. Vamos mostrar resultado? Esse exame, gente, para quem é leigo, é muito mais importante do que a glicose. Hemoglobina glicada ou glicosilada é a média da glicose nos últimos 3 meses. Então, por que é mais importante? Às vezes você está fazendo tudo errado, faz 1, 2 dias de uma dieta maravilhosa, faz um jejum de 16 horas, média glicemia deu 60. Só que lá para trás estava tudo errado. Então, aqui te dá a média. Ele chegou ao consultório com 14%. Tá? Porque para mim não está aparecendo, está aparecendo os comentários, estou tampando. Rapidinho ele teve uma melhora. Aí veio final do ano, subiu. E aí ano passado caiu para 7,9. Assim como muitas outras pessoas, ele teve uma perda grande de resultado. Pandemia. Pandemia bagunçou muita gente. E a gente ficava em cima e manda mensagem preocupado. Ele voltou, não sei se foi semana passada ou 2 semanas atrás. Não perdeu muito desse resultado, principalmente com relação ao diabetes. E a gente vai reavaliar, vou fazer, já pedi os exames, ele volta semana que vem. Aqui é a mesma imagem. Então, eu estou falando para vocês, vão sair de obesidade. Estou falando para vocês de diabetes. Diabetes é ortomolecular integrativa? Não, diabetes é tratar a saúde. E muitos casos eu acompanho junto com endócrino. Não quer dizer que porque está acompanhando lá é só lá, não. Tá? Aí as pessoas perguntam, mas Dias, o que tem a ver? Você trata diabetes, você trata obesidade, e aí cai Parkinson. Outro dia você apresentou um quadro de Parkinson. Eu não vou pôr aqui, porque aparece o rosto da paciente, ela caminhando super bem, chegou arrastando no consultório. Claudinha, não sei se a Regiane está aí, quem for da área de saúde. Essa imagem que eu estou mostrando, não dá para descrever toda para vocês. Eu quase apanhei, quase fui expulso de casa, eu estou procurando aqui. Porque eu mandei fazer um banner disso aqui em casa, de 1,5 m por 1,5 m. Essa é a fisiopatologia do Parkinson. Tá? O que eu preciso que vocês enxerguem aí? Matheus está perguntando se eu fui expulso de casa, se ele estava vivo. Eu quase fui, Matheus. Quase fui. A Carol deixou eu ficar em casa. Porque eu abri esse banner, gente, e preguei no meu quarto. Então, o que eu quero que vocês olhem nisso aí, para quem é curioso, para quem é da área? As 2 flechinhas vermelhas falando dos poluentes ambientais. Amarelo são espécies reativas de oxigênio. E o trabalho era especificamente para falar da relação de metais pesados, chumbo, alumínio, cádmio, níquel e mercúrio, afetando o cérebro. Tá?
Então tem a parte da mitocôndria, tem a cadeia respiratória, aí começa a ficar uma coisa muito específica dentro da nutrição e da medicina, que eu não vou ficar pegando aqui para poder falar, tá? Mas essa é a fisiopatologia da doença de Parkinson. Parkinson é mitocondrial. Lembra quando eu coloquei lá atrás que no livro falava sobre disfunção mitocondrial? Então, a gente vai tratar de disfunção mitocondrial. Na doença de Alzheimer, além do que, igual eu falei daquele paciente ali atrás, do diabetes, a mesma imagem, tá? Porque o trabalho foi a mesma equipe que fez. Fisiopatologia da doença de Alzheimer, os metais pesados relacionados, tá? Espécies reativas de oxigênio e fator ambiental. Então, entender o princípio básico vai ajudar no tratamento. Então, a gente tem que entender isso aqui. Não tem como tratar Parkinson sem avaliar isso. Inclusive, Nelson, no próprio livro, no tratado falando besteira, de neuro, fala que na fisiopatologia da doença de Parkinson, tá? No complexo 1 para o complexo 2 da cadeia mitocondrial, a gente tem uma falha. E existe uma substância que eu sou apaixonado, eu não sei se eu trouxe ela para falar hoje, que é o azul de metileno, que tem exatamente o efeito de pegar o elétron na cadeia complexo 1 e levar até o complexo 3. Não vou entrar nesses pormenores, senão o povo vai me expulsar daqui. Então, aqui falando, aqui mais uma vez, gente, para quem não conhece, isso é mitocôndria, mostrando como esse trabalho eu puxei, deve ter o quê? Semana passada que eu puxei esse trabalho, é recente, eu não pus a fonte aí porque não tinha espaço, mas falando da importância da mitocôndria, do processo oxidativo atrapalhando e piorando a doença, tá? Hoje, eu também faço muito em cápsula azul de metileno. Não sei se você tem experiência, mas estou gostando muito. Já tem uns 2 anos que eu tenho trabalhado com ele venoso também. Assim, fantástico. Adoro, adoro, adoro muito. Hoje, isso aí é o que mais aparece no meu consultório. Quando eu me formei, eu aprendi que burnout era estresse, que estresse era tira folga, tira férias, vai pescar. Hoje eu sei que não é isso. Então, vários sinais e sintomas, depressão, ansiedade, ganho de peso, disfunção sexual, libido cai, dor de cabeça, aumento da pressão, alteração do sono, dor pelo corpo, diminuição de energia, tudo relacionado ao estresse. Por que eu falo que é o que eu mais atendo hoje, gente? Porque eu atendo o lado direito. Eu atendo o paciente que chega com obesidade, com fibromialgia, com doença autoimune, com diabetes, com depressão, mas o problema veio em função do estresse. Então, entender que isso é sim uma doença, que precisa ser tratado. Hoje em dia a gente não fala mais, como falava até uns anos atrás, né, Nelson, sobre fadiga adrenal. Não se usa o termo mais fadiga adrenal, mas há alterações importantes que podem ser tratadas sem o medicamento. Eu falei de colegas médicos aqui, tem um que está formando agora que quer fazer psiquiatria. Eu peguei o livro de psiquiatria do Arthur para mostrar para ele e para mostrar nessa aula aqui também que ele não estava com depressão, que ele estava com burnout. E depois de 1 mês ele voltou, já outra pessoa falou, Dias, não tem como fazer psiquiatria sem entender isso aqui, porque eu estou tratando há 6 meses achando que eu tenho depressão, sem ter vontade de fazer nada da minha vida. E por falar em depressão, vamos falar em depressão rapidinho. Classicamente, a gente trata a depressão pelo que está no meio aí, que é a serotonina. Então a gente dá fluoxetina, sertralina, citalopram para quê? Aumentar a serotonina, que depois vai virar melatonina. Só que a depressão não é isso. Depressão é isso aqui, ó. A depressão é deficiência de vitamina D, alterações hormonais, microbiota intestinal toda alterada, o eixo HPA, hipotálamo, hipófise e pituitária, que é o estresse, processo inflamatório que atravessa a barreira hematocefálica e deixa o cérebro todo inflamado. Por isso, muita gente vem desenvolvendo depressão pós-Covid. Além do quadro psicológico grave da doença, que mexe com todo mundo, o processo inflamatório dessa doença é altíssimo, altíssimo. E essa inflamação que está acontecendo, que a gente dosa no exame de sangue, pela PCR, pela VHS, vai atingir o cérebro. Então, para quem é leigo, o lado direito aí é como se fosse dentro do cérebro.
E lá dentro do cérebro, dentro da célula. Então vai causar tudo. Não é todo mundo, gente. Não é que todo mundo teve Covid e vai apresentar isso aí, ok? Mas para algumas pessoas, sim. Deu tempo. Estou no finalzinho. E peraí. Estou no finalzinho. Vou apresentar casos clínicos para vocês, alguns resultados, além daqueles que eu já mostrei. Deixa eu achar aqui que eu perdi as imagens. Peraí. Só um minutinho. Peraí. Quem quiser mandar perguntas, manda. Bom, não vou mostrar pessoas. Quem quiser dar print, não tem nome de ninguém. Essa paciente, essa pessoa me mandou mensagem já tem alguns anos, tem uns 4 anos. Eu só nem trouxe todo o depoimento dela. Essa paciente, ela me procurou na época em Viçosa. Diagnóstico, esclerose múltipla, tá? E eu fiz o curso do protocolo Coimbra, que a gente trabalha com vitamina D em doses altas. E ela foi bem clara comigo, com o que está em cima aí, tá? Em letras maiúsculas. Ela falou, Diz, eu sou pesquisadora, eu estou fazendo doutorado, eu pesquisei muito sobre vitamina D, não achei praticamente nada de trabalho científico falando da dose alta, fala bem de vitamina D, não acredito em nada que não tenha estudo duplo cego, controlado por placebo, meta-análise, enfim. Só que está acontecendo comigo. Eu estou sofrendo e eu preciso me tratar. E aí eu fui explicar para ela sobre o tratamento. Ela aderiu ao tratamento. Teve um resultado fantástico. Aí eu acho que entra muito da integrativa. Tá? Eu passei da fase acadêmica. Eu não estou preocupado em ficar comprovando muita coisa para as pessoas. Olha, tem aqui 3 mil. Eu trouxe muita coisa em trabalho porque eu sabia que tinha muito estudante. Eu quero fazer aquilo que eu faria com qualquer familiar meu. Eu quero fazer aquilo que eu acredito e que eu vejo resultado. E, infelizmente, a gente sabe que boa parte do que eu trabalho, do que a gente faz, não dá dinheiro para a indústria farmacêutica. Então, não vai ser feita pesquisa. Apesar de estar saindo já muita coisa. E mesmo entendendo o porquê, ainda muita gente questiona. Então, quando eu falo integrativa, é exatamente isso, né? Se a gente quer entender o paciente como um todo, por isso não dá para fazer consulta de 15 minutos. E concordo totalmente, falei com a Cecília, não sei se ela ainda está acompanhando, que é uma colega nossa que começou agora, falei, olha, está saindo o curso, estou convidando ela para vir fazer o meu curso de injetável aqui, e vai sair muita coisa ainda, porque isso vai explodir. E os pacientes, alguns que acompanham comigo que estão aqui, eles vão começar a fazer o que eles já estão fazendo. Começa a bater num lugar, não é aquilo que ele está esperando, ele vai mudar, porque a informação está aí para todo mundo. Uma aula, hoje eu não preciso me locomover de Juiz de Fora e ir para São Paulo para assistir uma aula de congresso, porque tem muita coisa online, inclusive para o leigo, tá? Outra mensagem, então eu falei aqui, ó, tem gente que ainda acha, você trata emagrecimento, hipertrofia, a estética eu nem trouxe, não é o que eu mais atendo hoje, ainda atendo, mas hoje 5% do que eu atendo, tá? Quem quiser printar para ler depois, ou quem quiser ler, que eu tô com os comentários todos aí, tá? Então a paciente vem com o diagnóstico e volta melhorando outras questões. Artrite reumatoide. Então eu falei lá de parte cardiovascular e tudo, mas eu tenho uma paixão muito grande por doença autoimune, porque são pessoas que geralmente estão muito largadas, tá? Meio que abandonadas. E mais uma aqui, mesma coisa. Lá no meu Instagram tem uma parte lá, depoimentos, resultados e tudo. Eu nem colocava muito. Coloquei um depoimento de uma paciente também. Então, gente, ó, ficou bonitinho. Priscila caprichou, hein? Deixou até uma apresentação final aí. Então é isso. Deixa eu fechar isso aqui, peraí. Ih, não estou sabendo como é que eu tiro das imagens para voltar grande aqui, não. Deu tempo. Espero que tenha dado para apresentar para vocês o que é medicina integrativa, o que é ortomolecular.
Não é panaceia, o negócio funciona. Para você, colega médico, para você, estudante de medicina, se o seu objetivo é trabalhar com a clínica, seja ela o que for, mesmo que você não se diga integrativa ou ortomolecular, não deixe de fazer um curso, porque sempre vai beneficiar. Sempre vai ter um benefício. Você sempre vai ter como ajudar seu paciente, tendo a visão do todo, entendendo a base. Só que tem alguns princípios que são básicos. O primeiro deles, não ter preguiça para estudar. Porque eu falei aqui de livros que a gente vê no início da faculdade, tá? Fisiologia, patologia, e eu estudo muito mais hoje que na época de estudante, tá? Na época de estudante, ainda mais no início de faculdade, eu não era tão dedicado. Me encontrei, me apaixonei, continuo estudando, gosto. Quem quiser pode mandar toda e qualquer dúvida, o que eu puder ajudar, Duda, Mila, pessoal da Atrium aí, o que eu puder mandar de artigo, quem, eu queria ver esse ou aquele artigo, entender um pouco mais, tá certo? Deixa eu ver o que mais. É isso. Cássia, você por aqui, muito bom ter você aqui, muito obrigado pela confiança. Flávia, nem falo, muito obrigado pelo carinho. Ô, Cecília, já que você falou em oftalmo, deixa eu te dar um exemplo. Eu, numa live uma vez, uma pessoa perguntou assim, tem alguma coisa para degeneração macular? Eu vou te ser sincero, eu não sei se essa pessoa está por aqui, que ela ainda acompanha algumas coisas minhas. A minha vontade na hora era falar assim, degeneração macular, o olho para mim nem era para ser parte da medicina, tinha que ser igual dente. Fazer faculdade de odonto, fazer faculdade de oftalmo. Mas eu não respondi, deixa eu procurar saber. Li uma coisa, outra, não achei nada que me desse segurança, fui buscar na Barça, ou seja, entrei em contato com o Arthur. Professor, tem alguma coisa para degeneração macular e tal? Ó, tem uma fórmula aqui lá no meu livro, tal. Fui lá, procurei, entendi o porquê. O paciente, aliás, a pessoa apareceu depois no consultório, depois de umas 3 semanas, e falou comigo assim, eu que te perguntei da degeneração macular. Eu tenho alguma coisa para você. E aí eu contei, falei, olha, eu não tinha nada, eu quase te xinguei na hora, mas peguei aqui, não sei se funciona, não tenho experiência nenhuma. Só que eu fui entender um pouquinho da patologia da degeneração macular, que tem uma relação muito forte com oxidação e autoimunidade. Entendi o porquê da fórmula, fiz a prescrição. Tá? Fiz a prescrição. Essa paciente, ela usava uma injeção, sei lá o que é, um corticoide, intraocular, todos os meses. Um mês de um lado, um mês do outro. Um mês de um lado, um mês do outro. Isso foi em novembro de 2019. Quando foi lá para maio do ano passado, ela ainda estava em tratamento, ela falou, Dias, eu estou usando aquela fórmula até hoje, posso? Eu falei, mas ajudou? Ela falou, eu não te falei. Eu falei, não, nunca mais eu precisei fazer injetável. Eu voltei no meu oftalmo 2 meses depois, eu comecei, pulei janeiro, ela falou, fiz a injeção em novembro, janeiro, dezembro eu viajei e não fiz. Janeiro eu fiz a injeção. Eu voltei no oftalmo para fazer a injeção. Ele olhou e falou, não vai precisar esse mês não. Voltei em fevereiro, não vai precisar esse mês. Resumo, ela tomava uma injeção intraocular mensalmente. Além do custo, claro, incômodo de fazer isso. E aí, quando foi final do ano passado que ela voltou, que aí por conta de pandemia, o marido dela ficou grávido, Covid e tudo, eu fui perguntar, falou, Dias, depois de 1 ano eu precisei fazer de novo. Então, gente, tendo porquê, a gente vai tratar. Não é milagre, é ciência, é química, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite para todo mundo. Dá boa noite, Matheus. Boa noite. Carol. Manuzinha lá dentro, da barriguinha ainda, daqui a pouco o Manu tá chegando. Gente, boa noite para todo mundo, muito obrigado e até a próxima.